Olha que coisa. Ele queria votar essa lei porque era padrão qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa manter relações sexuais com qualquer criança, filho de quem fosse. Isso era normal. E a lei que ele propunha e propôs era que somente poderia se o pai autorizasse. Na Idade Média, que os professores, não havia escolas no sentido que existe hoje, iam educar as crianças na casa das famílias, das fazendas, nas vilas, e os professores dormiam com as crianças. E utilizavam dessas crianças, que ele escolhia uma, sexualmente. E viciava essas crianças desde pequenas. Então, às vezes, a criança não queria. O professor dizia para a criança: ou você faz o que eu quero, ou eu conto para o seu pai que você não quer estudar. A criança, assustada, porque ia levar chibatada, o professor podia dar palmatória na mão dele, podia colocar de joelho no milho, podia pendurar pelas orelhas, podia cutucar com uma agulha, podia torturar fisicamente a criança. A criança, com medo da tortura, cedia ao professor tudo o que ele quisesse sexualmente. Só que a criança se desvirtuava. Aí, quando a criança estava viciada, acostumada com ele enjoava daquela criança. Ele já queria outra. E aquela criança dizia para ele: não, você disse que eu era o seu amor. Olha que situação, Idade Média. Aí ele falava: não te quero mais. Aí o menino malandro, que tinha aprendido a malandragem com o professor, dizia: se você não dormir comigo, eu vou contar para o meu pai o que você faz com as outras crianças e fez comigo. Invertia. Hoje, se qualquer adulto se aproximar de uma criança, não precisa nem ter relações sexuais, com qualquer ato sexual, ele é preso e processado como estuprador. Correto isso? Então houve uma evolução ou não houve? Vamos pegar Roma, Idade Média, Idade Moderna. Só estou dando este exemplo, mas tem outros. Quando se lê na Bíblia a maldade que os judeus poderiam fazer com suas mulheres, você lendo dá nojo. Hoje, você não pode mais fazer maldade para mulher nenhuma. E se fizer, tem uma sanção. Aqui a gente chama de Lei Maria da Penha no Brasil. Mas tem uma sanção. Ah, mas não funciona. Não, pera, calma. Uma coisa é a perfeição, outra coisa é existir a lei. Nós temos lei para tudo. Mas para evitar o mal, então há uma evolução. Concordam com isso? Se não, como é que seria? Outro problema, as leis trabalhistas. Pegamos Roma, a escravidão. Brancos, negros, mulatos, fosse o que fosse, era escravo. Bastava perder a batalha, ou perder a guerra, ou ser capturado, ou ter uma dívida. Se tivesse uma dívida, tornava-se escravo do credor. Depois nós vamos para a Idade Média, a exploração da mão de obra, onde se pagava um mísero salário e trabalhava o pai, a mãe e todos os filhos para poder viver. E hoje nós temos aí a proibição do trabalho do menor, salário mínimo, salário justo, deveria ser. Aí nós estamos falando de perfeição também, mas já existe. E a tendência é o que é? Então nós vamos ver que o homem melhorou suas relações no campo moral, material, psicológico, espiritual. As religiões não são mais como antigamente, elas evoluíram. Abraão, qual é o primeiro ato na Bíblia que se fala de Abraão? Abraão, fala a Deus para ele: me traga o seu filho Isaque e me ofereça em holocausto. Abraão pega o filho, bota em cima da pedra de sacrifícios, levanta a adaga e Deus diga: Abraão, seu ignorante, não é para matar o menino, é para oferecer, para trabalhar para Deus, para ser um homem bom. Mas a ignorância era tanta que achava que oferecer o filho a Deus era matá-lo
e dá o sangue para Deus tomar. O menino esperneando e berrando, não pai, não faça isso. E aí então, Abraão olha para o lado e aparece um cabritinho berrando. E ele fala, meu senhor, obrigado. E pega o cabritinho e quim, para oferecer a Deus. Põe na brasa o cheiro do churrasco e Deus fica satisfeito com aquele cheiro de churrasco gostoso, do sangue queimando na brasa. Que delícia, Abraão! Então, se Abraão, o pai de todos nós, tinha essa mentalidade, eu pergunto, qual é a pessoa que, inspirada por alguém, diz, ofereça a Deus o teu filho, ele vai fazer isso? O que nós fazemos? Vamos, o que nós fazemos? Se Deus pedir o nosso filho? O máximo que puder, para produzir mais e mais. Para servir a Deus. Servir a Deus, servir na humanidade. Não importa se é médico, se é professor, se é dentista ou policial. Você é varredor de rua. Exatamente. Sem o lixeiro nós não temos a profilaxia e vai ter todo mundo doente, sem aquele que cuida do esgoto. Então olha que interessante, quando nós falamos da evolução do homem animal para o homem espiritual, por que eu fiz essa comparação? Porque o cachorro, quando faz 2 anos de idade, não reconhece mais a mãe e tem relações sexuais com a mãe e gera filhotes. O gato, o leão, não reconhece mais a mãe, não reconhece mais o pai. O único que reconhece o pai e a mãe é o homem. Então, o que é evolução? Como o homem sai desse estágio primitivo, recém-saído da animalidade, com todos os hábitos da animalidade, para adquirir hábitos espirituais, a clarividência espiritual, a inteligência de escolha e de caminhar certo, somente com o aprendizado. E é isso que temos que transferir para os alunos, para eles entenderem essa situação. Não tem que ter medo de falar para o aluno, olha, o mundo melhorou. Ah, o mundo está uma droga. Não, só está uma droga no canal 13 vendo o Datena. Vê o canal 2. Vê o Discovery, vê outra coisa, e você vai ver que o mundo não é só aquilo. Pode ver aquilo? Pode e deve, mas veja também o resto. Concordam? Senão o que nós estamos fazendo com nossos alunos? Só mostra a parte ruim, o mundo vai acabar, você vai morrer. Eu estou desesperado. Por quê? Fiquei sabendo que por cálculos científicos de primeira qualidade, não só dos maias, dos incas, dos astecas e etc., dos egípcios, a Terra implodirá ou explodirá daqui a 5 bilhões de anos. E onde eu vou morar? O homem está preocupado porque a Terra deixará de existir daqui a 5 bilhões de anos. É a evolução. Ela vai acabar mesmo. Volta a ser energia. Mas quantos outros mundos são criados nesses 5 bilhões de anos? Agora, a coisa mais fantástica, quando nós olhamos para o céu e vemos as estrelas, na verdade nós estamos vendo o passado e não o presente. Como assim? Porque essas estrelas estão tão distantes que a luz para chegar até nós leva 5, 6 milhões de anos. E quem garante para nós que ela já não morreu? E a luz ainda está caminhando até nós. Quem é que consegue entender isso num cérebro animal e pequenininho? Não entende. Olha, você está me dizendo que o universo eu estou vendo o passado? É. O que já aconteceu é a luz velha que vem chegando, porque a nova que está brilhando agora está lá há 5 milhões ou bilhões de anos. E nós não vamos ver. E se ela já morreu, nós não sabemos.
é interessante isso? Puxa vida! Então esse homem espiritual, ele tem que ser tão inteligente para entender tudo isso? Claro! Como que um homem espiritual não vai ser intelectual? Se ele não for intelectual, ele não é racional. Se ele não for racional, ele é um animal. Como é que a gente transfere isso numa escola de aprendizes? É o dia a dia. Não é na última aula. A última aula, eu vou avisar vocês que o mundo vai acabar daqui 5 bilhões de anos e vocês não vão ter como reencarnar na Terra mais. Mas daqui 5 bilhões de anos, nós estaremos vivendo em que planeta? O que mora na favela quer morar na vilinha. O que mora na vilinha quer morar no sobradinho. O que mora no sobradinho quer uma casa com piscina. O que mora na casa com piscina quer um apartamento de cobertura. O que mora em São Paulo na cobertura quer morar em Paris. O que é isso? Evolução material, mas é evolução. Assim é o espírito. Ele não vai ficar no planeta Terra, preso ali, ad eternum ou eternamente. Não, ele está temporariamente, é o barraquinho da favela dele. Ele tem que mudar. Antes de mudar, ele vai fazer uma reforminha, de madeira ele faz de tijolo bota um azulejinho, um pizinho, uma lampadinha, da lamparina vai para a luz elétrica. Quer dizer, o planeta vai evoluir com ele. Mas chega um dia que ele tem que mudar de bairro. E nós temos que mudar de galáxia. Ou de sistema solar, ou de sistema estrelar, para entender melhor. A nossa mudança tem que ser feita. Ora, essa mudança do homem espiritual, onde ele mora? Há muitas moradas na casa universal do Pai. Você não precisa ficar morando aí ad eterno, porque quando você desencarna, se você adquiriu conhecimento, capacidade e livre-arbítrio e pode até escolher habitar em outra estrela, melhor, de cobertura, e que não apagou ainda. Isso é evolução para o espiritual. A liberdade de saber que Deus não fez tudo à toa. Explica isso para um velhinho aluno de 85 anos. É difícil, mas não é impossível. Nem quem tem 72, é ou não é, Cícero? Eu falei do seu nome aqui hoje, hein? Marco Túlio Cícero, hein? A sua mãe inspirou-se nele. Então é isso, não importa a nossa idade, importa em que momento eu me abri para essa evolução espiritual. Todos têm capacidade, todos têm condição, todos podem. E é tão gostoso poder, é tão gostoso fazer. Aí nós temos que pensar, se esse homem espiritual é tão visionário, tão evoluído, ele pode então traçar objetivos, horizontes, ideais renovadores e de mais velocidade para a evolução. Porque a evolução para o homem espiritual é infinita. Aí alguém fala assim, como infinito? Alguém aqui sabe o que é infinito? Ninguém sabe. O infinito para nós é que a gente não consegue alcançar. Nós não sabemos onde vamos parar. Por que que o homem pesquisa o seu passado? Lembre-se, para que a arqueologia? Para que voltar no passado? Então a gente sempre diz, espiritualmente e materialmente, tudo que é material é uma cópia do espiritual, correto? Pensemos, imaginemos a nossa existência, a busca da verdade, como se estivéssemos com estilingue. Nós puxamos a pedrinha para trás, puxamos e largamos a pedra.
Quanto mais para trás você puxa, o que acontece com a pedra? Mais longe ela vai. Quanto mais nós nos conhecemos, conhecemos a nossa origem, a nossa criação, a nossa gênese, quanto mais nós conhecemos a nossa vida vivenciada no minério, no vegetal, no animal, mais longe nós nos projetamos no espiritual. Pô, que legal! Então é isso. Eu preciso me conhecer, então? Isso, a jornada do autoconhecimento. Mas cada um tem a sua. Não é um padrão. Não adianta pegar e escrever num caderno e todo mundo fica lendo juntos. Não é isso. É uma busca individualizada. Existe um padrão para se buscar, uma fórmula para se buscar. A fórmula é a escola de aprendizes, é a reforma íntima, mas é individual. Ah, puxa vida, não é igual um grupo de soldados, todo mundo bota uma fardinha igual, todo mundo marcha igual, todo mundo anda igual? Não é. Não é. Cada um de nós tem uma verdade. Cada um de nós tem uma dificuldade. Aí você já entra para falar do assunto seguinte, que são os pré-conceitos. O que significa isso? Nós vivenciamos hoje, na nossa realidade social e até moral às vezes, mais movidos pelo pré-conceito do que nós termos experimentado e formado conceitos. Então o que acontece conosco? A gente ouve a televisão, vê o jornal, vê o professor, vê o amigo, vê o vizinho falar certa coisa. Nós não vivenciamos aquilo, mas nós acreditamos ou deixamos que aquilo nos envolva, ficamos imersos naquela situação e adotamos aquilo como uma verdade. E aí passamos a agir na nossa existência com as informações erradas, imperfeitas,